Messias semi-divino e cristianismo de origem, ok? Essa é a nossa temática. O nosso conteúdo trabalhará um pouco das tradições messiânicas veterotestamentárias. Então, estaremos agora falando um pouco das tradições messiânicas, segundo algumas pesquisas modernas, pesquisas de cunho acadêmico, elaborada por professores, por mestres, doutores e especialistas na área. Para alguns slides, nós estaremos fazendo citação de autores que vocês terão acesso a esses autores na bibliografia. E vale a pena dizer que nós iremos disponibilizar todo o conteúdo em áudio. É bastante conteúdo, ok? Então, vou precisar ler de forma paulatina e ir interagindo com vocês dentro da temática. Felipe, pode passar mais. Ok. No nosso primeiro tópico, vamos estar falando de fé no messianismo. Fé no messianismo. Segundo Silva, a expressão Messias tem sua origem no hebraico Mashiach, que significa ungido. O termo Messias no Antigo Testamento indica um ritual de unção atestado para reis, sumos sacerdotes e profetas. O mesmo afirma que Davi foi o primeiro rei a ser ungido na perspectiva de uma aliança eterna, temos o texto de Samuel, declarado como Filho de Deus. Bem, para introduzirmos esse slide, é importante destacar que o conceito messiânico veterotestamentário, ele alude um Messias político, ou seja, temos uma figura política da casa de Davi, o qual seria elaborado e aludido principalmente pelos profetas pré-exílicos, como o próprio Isaías, o Miqueias, a partir de uma esperança social, de uma esperança e de uma terminologia salvífica, soteriológica, mas que nada tem a ver com a salvação da nefesh, nada tem a ver com a salvação da alma. O Messias veterotestamentário é uma figura política para salvar Israel, propriamente, do berço político opressor e dominador, e também exaltar Israel como uma nação santa, uma nação eleita. Então, temos a origem das primeiras perspectivas messiânicas, segundo nos aponta Silva. Desenvolveu-se assim em Israel a concepção de que a monarquia era uma concepção divina, não somente para a pessoa de Davi, mas era... Acho que tem algum áudio ligado. Não sei quem está tendo dificuldade para ouvir o áudio. 2 vezes apareceu aqui, não sei quem. Está tendo dificuldade? Eu posso aumentar. Deixa eu aumentar aqui o volume para ver se melhora para vocês. Mas talvez seja alguém com áudio ligado. Um, dois. Queridos, eu reforço. Se alguém tiver com áudio ligado, é necessário desligar o áudio para melhorar para vocês. Ok? Retornando. Desenvolveu-se assim em Israel a concepção de que a monarquia era uma conceição divina, não somente para a pessoa de Davi, mas era extensiva à sua dinastia. Os profetas denunciaram o desagrado de Javé para com a monarquia. Os profetas denunciaram o desagrado de Javé para com a monarquia. Eles alimentaram a esperança na intervenção de Javé na história de seu povo, aludindo que Javé enviaria um Messias para restaurar a monarquia e governar seu povo com direito e justiça. Deste modo, a partir da figura do rei, especificamente do rei Davi, é projetada a figura do Messias. É importante destacar, queridos, que nessa origem do messianismo pré-exílico, a figura messiânica
é Vou não conversa não que eu tô... davídica e nada tem a ver com as concepções de um Messias divino humano. Israel e os profetas não esperavam um Deus humanizado, ok? Temos um rei humano, monarca da casa de Davi, o qual nasce a partir de um conflito social, onde reis governavam para o bolso e não para o povo, e onde reis eles se inclinavam mais à religião cananita do que o próprio javismo. Então, em meio a uma crise política, econômica e religiosa, o conceito messiânico nasce como uma perspectiva salvífica e soteriológica. Volto a dizer, não uma soteriologia da nefes, mas uma soteriologia para salvar um berço social, um reino, uma nação que estava sendo achatada economicamente e que também estava com a sua fé à prova pelos cultos cananeus que assim estavam sendo evidenciados. Vila Marco falou que continua sem ouvir. Vê se alguém não está com áudio ligado. Ainda temos alguns companheiros anunciando que o áudio está um pouco difícil para eles. Então, quem estiver com o áudio ligado, desligue o áudio para que todos possam acompanhar. Vamos para o próximo. Schmidt, um biblista veterotestamentário de grande importância para os estudiosos do Antigo Testamento. Werner Schmidt chama a atenção quando mencionou que em Isaías 11, do 1 ao 5, o autor proto-isaiânico descreve metaforicamente a vinda de um soberano e fala das habilidades que o Espírito lhe concede e das tarefas do governante a partir da justiça e fidelidade. Temos algo muito interessante aqui, meus amados, dentro da concepção dos três Isaías, do proto-Isaías, que se refere ao capítulo 1 até o capítulo 39, do Deutero-Isaías, que se refere ao capítulo 40 ao capítulo 55, e do Trito-Isaías, que se refere ao capítulo 56 ao capítulo 66 de Isaías, que os hermeneutas modernos propõem que nós temos 3 Isaías no mínimo. Então, o primeiro Isaías, filho de Amós, ele trabalha uma perspectiva messiânica pré-exílica, a partir do governo daquela monarquia, daquela dinastia sulista. Ele fala de um Messias que advém da raiz de Jessé, um Messias que vem da linhagem davídica e monárquica, e possui alguns adjetivos concedidos pelo próprio Javé, visto que na teologia do Antigo Testamento, o Ruach Elohim, ou Ruach Yehová, o Espírito de Javé, ele não é uma pessoa distinta do próprio Javé, como posteriormente os cristãos trabalhariam no conceito trinitariano. Na verdade, nós temos o Espírito de Javé proporcionando qualidades ao Messias adjetivos, numa compreensão judaica, sendo o próprio Javé qualificando o seu Messias, que, diga-se de passagem, também obteve um título de Benei Elohim, de Filho de Deus. E vale a pena dizer que quando se trabalha Filho de Deus no Antigo Testamento, que também é um título messiânico, não tem a ver com filiação com características divinas, pois no Antigo Testamento temos vários textos que se referem a filhos de Deus e não há uma concepção divina em pessoas específicas. Não há uma concepção de um ser humano divino no judaísmo pré-exílico. Então, continuando. Portanto, a fé messiânica no Antigo Testamento se manifesta pela esperança do advento de um ungido de Javé, ancestral de Davi, que restauraria a monarquia de Israel. Próximo slide.
A queda do reino de Judá, em 587 a.C., sob o poder dos babilônicos, com a consequente perda da autonomia política, obrigou os judeus a repensarem a monarquia. Contanto, ela tenha desempenhado um papel importante na formação do Estado de Israel, garantindo-lhe maior estabilidade econômica e política. Ela não soube oferecer ao povo duas coisas fundamentais: a ética da fé já vista, justiça e paz. Essa omissão foi descrita nos escritos proféticos como decorrência de que a monarquia perdeu a consciência de que seus reis eram ungidos, Messias, para servirem a causa da justiça e da paz. Esse slide ele é muito interessante porque se a fé messiânica pré-exílica ela se centraliza na ideia de um Messias davídico, na ideia de um Messias monarca, o que ocorre quando o norte cai e quando o sul cai na mão dos babilônicos? Em 586, o reino do sul ele cai propriamente pelos babilônicos e a monarquia judaíta ela se encerra. Nessa perspectiva de encerramento da monarquia, há um abalo na concepção messiânica, pois se o Messias ele deveria vir da monarquia davídica, como ele poderia surgir, como Javé poderia escolher o seu Messias para governar com justiça e equidade se não tivesse mais monarquia. Sendo assim, inicia-se novas concepções messiânicas a partir daquela sociedade que não viveria mais uma monarquia, mas que seria um povo vassalo e dominado pelo Império Babilônico. Pode passar o próximo. O exercício do poder levou os reis à idolatria, a graves consequências. Ela comprometia os fundamentos éticos essenciais ao culto javista, a misericórdia, justiça e humanidade diante de Deus. A monarquia deveria ter um compromisso com os pobres, para quem Javé exige justiça. É importante destacar, queridos, que dentro do judaísmo pré-exílico, a importância que se dava aos pobres era muito grande. Então, entendia-se que o Messias governaria com justiça e equidade e inclinado também ao benefício dos pobres. Do rei esperava-se que julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Seu reinado será subsidiado pelas nações, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e desvalido. Muito importante entender este período onde este Messias ele seria um agente social, ele seria um agente de justiça, ele seria alguém que governaria com filantropia, equidade, direito, justiça ao benefício do pobre. E vale a pena dizer que grande parte dos judeus, eles eram pobres, semiletrados, e daí virão também as chamadas tradições messiânicas, que nós falaremos daqui a pouquinho. Ele tem piedade do fraco e salva a alma dos indigentes. Redige as suas almas da opressão, da violência. Ele tem piedade do fraco e salva a alma dos indigentes. Redime as suas almas da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Com o retorno dos exilados e a reconstrução do templo e da cidade,
Israel viveu um novo momento. Neste contexto, não existia mais a monarquia para medir a relação política do povo. Assim, os judeus que retornaram da Babilônia não tinham mais um rei que governasse em nome de Deus, mas os sacerdotes governavam em nome de Javé. Aqui é muito interessante. Estamos falando dos judaítas repatriados. Estamos falando daqueles judeus que eles saem do cativeiro babilônico, propriamente na sua primeira remessa, segundo os textos canônicos de Ageu, de Esdras. Esses repatriados, ao chegarem em Jerusalém, eles precisam reconstruir o seu conceito messiânico, porque neste momento o império político dominante era o Império Persa. A monarquia, a partir de um conceito israelita davídico, ele estava improvável. E assim, a figura do sacerdote seria uma figura messiânica do chamado judaísmo pós-exílico. Não tendo mais a figura do rei, monarca, que seria ungido por Javé e representante de Javé, resta a figura do sacerdote para evidenciar uma nova proposta messiânica no período pós-exílico. Esse alguém ainda está com o áudio ligado, porque a moça está falando que o dela continua. Desliguei o áudio. Ok. Desligar o áudio. Mais alguém, se estiver com o áudio ligado, desligue o áudio. Ok. Neste período de hierocracia, a esperança messiânica muda de foco, pois no momento em que o sumo sacerdote ocupou o lugar de rei, ele se tornou ungido de Javé. Portanto, no período pós-exílico, a esperança messiânica passa por modificações em que se acreditava que um reino trará, em que se acreditava que um reino trará consigo um rei, cujo domínio se estenderá por todas as nações, criando uma nova era de paz universal anunciada por Zacarias. Temos o profeta Zacarias, que é um profeta pós-exílico, acompanhado do profeta Ageu, Malaquias, o trito Isaías, já trabalhando uma nova concepção de um messianismo hierocrático, ou seja, uma hierocracia que envolve propriamente o trabalho do sacerdote. A figura sacerdotal passa a ser, neste período pós-exílico, uma figura messiânica, visto que não temos mais a monarquia hebraica. Pode passar ao próximo. Nesta visão messiânica, a justiça faz parceria com a paz e as inúmeras realidades internas e externas que fizeram a história de glória e de desgraça da monarquia são mantidas por uma contínua esperança no Messias. O sacerdote continua sendo uma figura messiânica, mas isso também não aniquila, isso também não anula uma esperança messiânica monárquica. As coisas começam a ficar muito confusas nesse judaísmo pós-exílico, porque eles precisam ressignificar a fé messiânica agora em um momento que não existe mais monarquia israelita, e Israel é vassala do Império Persa, e agora eles têm a figura do sacerdote como alguém que representa Deus diante deles. Pode passar ao próximo. As duas tradições messiânicas do período do Antigo Testamento. O próximo. De acordo com Siqueira e Santos, Siqueira ele é professor da Universidade Metodista, dos cursos de mestrado e doutorado em Ciências da Religião. Ele tem alguns importantes trabalhos nessa área. De acordo com Siqueira e Santos, as duas tradições messiânicas têm como figura central o grande guerreiro Davi, que na tradição do Messias pastor, Davi é apresentado como aquele que vem de Belém de Judá, de um meio pastoril,
A tradição do Messias guerreiro parte da história de Davi no palácio em Jerusalém. E o que legitima essa tradição era a história na qual Davi vence o gigante Golias. Ou seja, numa perspectiva da teologia do Antigo Testamento, os contos heróicos, eles começam a ter um maior significado, principalmente no período pré-exílico, onde trabalhou as redações deuteronomistas judaítas, que construíram a figura dos heróis veterotestamentários, tais como os 13 juízes do livro de Juízes, o juiz Eli, o juiz Samuel, o próprio Davi. Nós temos uma construção literária deuteronomista, judaíta, que contribuiu no aspecto também da figura messiânica. Pode voltar lá, Felipe. Pode voltar no outro. Isso. Embora se trate de memórias diferentes, Sião e Davi se contemplam. Davi transporta a arca da aliança e em Sião, junto à arca, recebe de Natã a promessa de eterna dinastia. Outra questão é que o templo e o palácio estavam situados no mesmo espaço territorial de Jerusalém. Portanto, o templo e o santuário eram propriedades do soberano. Assim, o sacerdote era um funcionário que podia ser instalado e destituído pelo rei. Eu quero fazer um paralelo entre esse e o anterior, o slide anterior, onde ele falou um pouquinho das tradições. Só um minutinho, Felipe. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Aqui, eu estava nisso. Bem, nesse slide... Só um minutinho. Uma merda. Nesse slide eu estava dizendo que ocorrem tradições messiânicas distintas. Como assim, professor, tradições messiânicas distintas? Quando você observa alguns textos, como Salmo 2, o Messias ele é apresentado como um monarca guerreiro, com poder bélico e até violento. Quando você pega textos como Miqueias, o Messias ele é apresentado como alguém campesiano. Sendo assim, nesse período de Antigo Testamento, nós vamos ter públicos distintos, nós vamos ter Reino do Norte, Reino do Sul, nós vamos ter um público mais palaciano, um público mais interiorano, e tudo isso contribuirá para novas perspectivas messiânicas e interpretações messiânicas. Por isso, nós temos as chamadas tradições messiânicas. Logo, estará encerrando a primeira parte. Pode passar ao próximo, Felipe. A partir destes relatos, é possível constatar que há pelo menos duas tradições proféticas que conservam e anunciam o messianismo no Antigo Testamento. Um de origem hierosolimita e o outro judaíta. Estas tradições também nos apresentam alguns aspectos semelhantes, tendo em vista que o Sul é marcado por memórias importantes, como, por exemplo, Sara, Abraão, as guerras santas, o davidismo, a presença de Javé em Sião, onde pode-se destacar Sião e Davi como principais características das tradições religiosas do Sul. Então, esse slide ele ainda tem o objetivo de trabalhar alguns aspectos das, pelo menos, duas tradições messiânicas veterotestamentárias. É uma tradição que trabalhará mais o Messias de Belém e o Messias de Sião. Pode passar o próximo, Felipe. Embora se trate de memórias diferentes, Sião e Davi se completam.
Davi transporta a arca da aliança. E em Sião, junto à arca, recebe de Natã a promessa de eterna dinastia. Outra questão é que o templo e o palácio estavam situados no mesmo espaço territorial de Jerusalém. Portanto, o templo e o santuário eram propriedades do soberano. Assim, o sacerdote era um funcionário que podia ser instalado e destituído pelo rei. Ou seja, temos ainda as memórias belemitas e as memórias sionitas de um Messias com características tanto de Belém, que se refere mais no Messias interiorano, como de Sião, que se refere mais a Jerusalém, um Messias jerusalemita, que propriamente ele estaria mais vinculado no centro, ele estaria mais vinculado a uma fé burguesa, vamos assim dizer, onde se espera um Messias que venha desinstituir o império político dominante e estabelecer o império político de Israel em seu domínio. Pode ir para o próximo. Há uma diferença bem marcante entre Sião e Davi. Sião, Davi e Davi, Belém. Em Sião, Davi é enaltecido como rei e lembrado por suas excursões bélicas. Olha aí, 2 Samuel 5, 1 Reis capítulo 2, nós temos uma memória de um Davi guerreiro. Na tradição de Davi Belém, a concepção é da sua fragilidade e de um homem do campo. Lembra de Miqueias quando diz que o Messias viria sentado num jumentinho? Ou seja, nós temos uma tradição messiânica interiorana que pensa em um Messias de forma simples e interiorano. Mas também nós temos um Messias que trabalha uma concepção bélica, um guerreiro violento, que tem características de guerra. Todas essas tradições são presentes no messianismo neotestamentário, principalmente na literatura sinótica. O messianismo defendido por saduceus traz características diferentes do messianismo defendido por fariseus, que traz características diferentes do messianismo defendido por essênios e de outros grupos judaicos neotestamentários. Ou seja, para entender as características messiânicas neotestamentárias, precisamos observar as tradições messiânicas veterotestamentárias e assim compreender o que o Novo Testamento traz do Antigo Testamento de tradições messiânicas e o que o Novo Testamento traz de novas concepções messiânicas. É importante dizer que um Messias que é crucificado não entra nas tradições messiânicas veterotestamentárias, nem o Messias sionita e nem o Messias de Belém, nem o Messias interiorano que vem assentado em um jumentinho e nem o Messias guerreiro. O Messias que morre não é propriamente um Messias veterotestamentário. Tudo bem? Continuemos. E eu acho que aqui vocês já vão ter algumas questões, né? Mas daqui a pouquinho vamos voltar. Assim, observamos que a figura messiânica de Davi perpassa por ambos os grupos, Judá e Jerusalém, mas com diferentes enfoques. A tradição de Judá conservou a história traditiva de um Messias antipalaciano e antisionista. No entanto, a tradição de Jerusalém é marcada pela função de Salém, como cidade da justiça e do trono de Javé. Ou seja, essas diferentes linguagens que percebe-se nos profetas têm a ver também com o tipo de messianismo por trás da figura profética. Se é um profeta nortista, interiorano, se é um profeta sulista, mais palaciano, todas essas questões
influenciam na construção da ideia de um Messias. Próximo. E os judeus libertados por Ciro, influenciados pela tradição messiânica jerusalemita, em que aguardavam um Messias como rei guerreiro, viram em Ciro características semelhantes à do seu Messias. Enfim, o título messiânico atribuído a Ciro pelo autor Deutero Isaías 45, verso 1, temos que corrigir aqui, não tinha objetivo de substituir a esperança do Messias davídico, político e guerreiro nesta naquele áudio, daquele slide que eu acho interessante. Os judeus libertados por Ciro, influenciados pela tradição messiânica jerusalemita, em que aguardavam o Messias como rei guerreiro, viram em Ciro características semelhantes à do seu Messias. Enfim, o título messiânico atribuído a Ciro pelo autor do Deutero Isaías não tinha o objetivo de substituir a esperança no Messias davídico, político e guerreiro. Nesta perícope, que vai do verso 7 e vai até o verso 7, é possível observar uma outra tradição messiânica do judaísmo exílico. Ou seja, queridos, capítulo 45 do livro de Isaías, para os hermeneutas e exegetas modernos, nós temos um outro Isaías, que pode ter sido discípulo do profeta Isaías. Ele é chamado de Deutero Isaías. Mas tem uma coisa aqui muito complexa. Ele atribui o título de Messias a Ciro. Se vocês lerem o versículo 1, vai dizer que Ciro é o Messias de Javé. O ungido de Javé, que vem da palavra Mashiach em hebraico. Ou seja, no momento de exílio, no momento de dominação babilônica, o profeta deutero isaiânico, possivelmente, ele estava junto com os exilados entre o ano 540 a.C., segundo o professor Milton Schwantz sugere. Esse profeta, juntamente com aquela comunidade de exilados, olha um rei que estava vindo do Oriente, propriamente da Pérsia, e ele estava vindo como um rolo compressor entre as nações e subjugando as nações. Mas o estilo de dominação dele era um estilo que não atrapalhava nas questões relacionadas à religião dos povos conquistados. Ciro, ele permitia a atividade religiosa, não da sua, ele era marduquiano, ele era um adorador de Marduk, mas que os povos conquistados exercessem a sua religião. E o que nos chama a atenção é que o profeta deutero isaiânico, assim como o redator de Esdras, enxerga em Ciro uma figura positiva. E o profeta deutero Isaías chama Ciro, um rei persa que não era da casa de Davi, de Messias de Javé. Sendo assim, nós temos a tradição messiânica sionista, uma tradição messiânica mais jerusalemita, no período pré-exílico. Nós temos uma tradição messiânica mais interiorana, de Belém. Nós temos um Messias guerreiro e nós temos um Messias que vem assentado num momentinho. Mas em Isaías capítulo... Interiorana. Opa, desliguem o áudio. Em Isaías capítulo 45, nós temos um Messias que ele vem propriamente do Oriente. Ele não é israelita, ele não é da casa de Davi. E o profeta traz as características da fé messiânica nesse monarca. Então, é uma temática interessante. Será que o profeta errou em direcionar o título de Messias
propriamente a um rei que não tinha nada a ver com a casa de Israel, pode ser algo que possamos discutir. Continuando. Segunda parte. A comunidade joanina, a voz dos que saíram, como uma releitura messiânica. O messianismo pós-exílico, ele é um messianismo que ele traz a memória do Messias sionita, a memória do Messias belemita, o profeta deutero-isaiânico, direciona o título de Messias a Ciro, rei da Pérsia. E assim se encerra o Antigo Testamento com essas tradições messiânicas. Quando chega o período intertestamentário, há novas releituras messiânicas que são possíveis identificá-las nas produções literárias apócrifas e pseudoepígrafes. Mas vale a pena dizer que estamos falando do período interbíblico de uma dominação seleucida e de uma dominação ptolomaica. Então, seleucidas trazendo concepções gregas, ptolomeus trazendo concepções egípcias, dominando sobre Israel, e um pouco dessa religião possivelmente influencia o messianismo de Israel. Por quê? Por causa da concepção messiânica, não mais um Messias que libertará Israel dos seus opressores, mas uma concepção messiânica que se constrói uma ideia de reino para Nefesh, reino para a alma. Ou seja, no Antigo Testamento não existe um messianismo que o Messias salva a Nefesh. Agora, no período interbíblico, o próprio judaísmo ele começa a se inclinar por concepções soteriológicas que o Messias vem estabelecer reino dos céus, e não mais Israel como nação soberana, em detrimento aos persas ou aos babilônicos. Então, essa concepção é intertestamentária, essa concepção ela é enoquita, essa concepção ela faz parte dos apócrifos, dos 12 patriarcas. É possível começar a identificar um outro messianismo intertestamentário que, se você quiser anotar, os teólogos classificam como messianismo escatológico. É um reino futurístico, um advento do Messias futurístico para estabelecer um reino dos céus. Quando pensamos, então, em literatura sinótica, estamos nos deparando com vários judeus que traz à memória tradições messiânicas distintas. E é muito forte a ideia transmitida por Jesus de um reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não nascer de novo, não pode ir para o reino dos céus. Então você contempla um pouco dessa linguagem de reino dos céus e de paraíso, tanto na literatura sinótica como na literatura joanina, traz princípios do messianismo intertestamentário, ou seja, no período neotestamentário, nos primeiros 100 anos, nós já temos concepções messiânicas distintas. As mesmas do Antigo Testamento, as do período intertestamentário que estão fluindo, estão desabrochando no período neotestamentário. No entanto, não há ainda, nesse judaísmo do primeiro século, um Messias que morre. Não é uma concepção ainda propriamente do judaísmo, um Messias que morre. Então, essa ideia do Messias que morre, ela é posterior. Ela é uma reinterpretação cristã de elementos do judaísmo. E por que, então, nós vamos trabalhar um pouco da comunidade joanina? Eu quero apresentar a ideia de um teólogo chamado Raymond Brown. Raymond Brown, ele é autor de um livro, A Comunidade do Discípulo Amado, e mais autor de algumas obras de exegese do Novo Testamento.
Então, segundo Brown, o cristianismo de origem, ou o chamado cristianismo baixo, ele nada mais é do que cristãos que vieram desse judaísmo. Bem, como eu estava falando, o Raymond Brown, ele sugere que a comunidade cristã joanina foi a primeira comunidade cristã, ou seja, aqueles primeiros cristãos que vieram do judaísmo, e eles começaram a trazer os elementos do judaísmo para esse cristianismo de origem. Por isso o nome, cristianismo de origem. Ou seja, é um cristianismo na sua primeira fase, é um cristianismo repleto de interpretações judaicas em uma nova proposta apostólica e de reinterpretação dos pensamentos ou das redações que existiam em parte, vamos assim dizer, porque muitos dos textos neotestamentários não estavam nem produzidos ainda, mas tinham as tradições orais das possibilidades do texto. Sendo assim, nós vamos citar um pouquinho o pensamento do Brown agora e um pouco do seu trabalho a respeito da Epístola Joanina, para pensarmos neste cristianismo de origem. O Brown chama a primeira fase desse cristianismo de origem de cristianismo baixo, e a segunda fase ele chama de cristianismo alto. O cristianismo alto será um cristianismo com novos elementos messiânicos e interpretativos. Segundo Brown, a comunidade joanina começou entre os judeus que se juntaram a Jesus e acharam que ele era o Messias que eles acreditavam. O mesmo afirmou que estes judeus podem ter sido seguidores de João Batista. Após algum tempo, samaritanos, helênicos e outros se aderiram à comunidade e a presença deles contribuiu para a admissão da alta cristologia. É uma afirmativa que alguns teólogos do Antigo Testamento também sugerem, que Jesus era um essênio, assim como João Batista, e que grande parte dos primeiros seguidores de Jesus vieram dessa linha judaica dos essênios. Ou seja, temos então um cristianismo baixo de interpretações messiânicas a partir de um Jesus humano. Cristianismo baixo não pensa em um Jesus divino. Um judeu que viveu dentro dos aspectos judaicos, frequentando a sinagoga, frequentando o templo herodiano, ele não tinha uma concepção messiânica de um Messias divino ou de um Messias semidivino. Então, esse cristianismo de origem, ele interpreta Jesus como um Messias humano. A grande problemática que o Brown levanta é quando os helênicos começam a fazer parte dos cultos. Quando a comunidade cristã ela se pluraliza, aderindo assim samaritanos e helênicos, e as concepções helenísticas começarão a influenciar o chamado cristianismo de origem. Aí sim, estamos caminhando para se pensar em um Cristo ou um Jesus a partir de uma concepção divina humana. O Brown, ele apresenta o texto de 1 João, capítulo 2, o versículo 18 ao 28. E ele retrata
que ocorreu uma espécie de cisma na comunidade cristã. Ocorreu um racha. Como assim? Você tem uma comunidade de cristãos oriundos do judaísmo que interpreta Jesus como alguém que anuncia o reino dos céus para salvar a nefesh, para salvar a alma, e você tem agora a adesão de helênicos, samaritanos e outras pessoas de outras localidades entrando nesse grupo cristão. Isso começa a trazer divergência nas interpretações messiânicas e isso proporcionará as chamadas controvérsias cristológicas. Porque cada grupo começará a interpretar Jesus de forma distinta. O verso 18, criancinhas, última hora é, e como ouvistes que o anticristo vem também, agora muitos se tornaram anticristos. E isto conhecemos que é a última hora. É importante destacar que a terminologia anticristos nada se refere nessa concepção de um líder político escatológico que virá assolar no período tribulacionário. Essa concepção escatológica não existia nesse cristianismo de origem. O anticristo aqui, ou os anticristos, se referem àquelas pessoas que negavam o messiato de Jesus, que negavam o título de Ho Christos, em grego, à pessoa de Jesus. Por quê? Porque se você adentra num espaço grego e você fala da figura dos fenômenos de milagre, isso não era normal no ambiente helenístico. No ambiente judaico, sim. Os profetas eram milagreiros. No ambiente helênico, não. No ambiente helênico, quem fazia milagres, ele tinha uma centelha divina. Ele era alguém de influência olimpiana, vamos assim dizer. Ele era uma prole de uma divindade olimpiana. Isso no imaginário religioso grego, que acreditavam que um herói ele tinha alguma ligação com Zeus ou um outro deus olimpiano, como Zeus, como propriamente Aquiles, como Perseu, como Hércules e outros. Então, imagina o cristianismo chegando em grupos gregos e os fenômenos de milagres alcançando os gregos. Os gregos, certamente, e aí eu reproduzo o pensamento do Brau, que ele fala sobre a origem do cristianismo alto, ou seja, uma influência helenística nesse cristianismo, porque os gregos assimilaram Jesus diferente dos judeus. Os judeus assimilaram Jesus como um Messias que veio trazer uma ideia de um reino dos céus para uma soteriologia da nefesh. A minha alma tem que ser salva. Os gregos interpretam Jesus na figura de um semidivino. E aí as controvérsias cristológicas ocorrerão. O Brown, ele diz que isso vai gerar problemas na comunidade cristã. O verso 19. De nós saíram, mas não eram de nós. Se, pois, de nós fossem, permaneceriam conosco. Mas, para que se manifestasse que todos não são procedentes de nós, e vocês possuem uma unção proveniente do Santo e compreendem tudo. Não vos escrevi porque compreendem a verdade, mas porque compreendem ele, e porque toda mentira procedente da verdade não é. A tradução ela é truncada porque é uma tradução feita direto do grego. Verso 22. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus não é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ou seja, o verso 19, saíram de nós, mas não eram de nós. O Brown levanta a ideia de que a chegada
dos helênicos nas primeiras comunidades cristãs trouxe conflitos de ideias, controvérsias cristológicas que foram tão problemáticas que gerou um cisma. Então, um grupo saiu e você tem o redator da carta joanina escrevendo para os que permaneceram, dizendo que aqueles que saíram, saíram porque eles não eram de nós. Lembra muito a figura de um pastor querendo defender aqueles cristãos que permaneceram quando tem um cisma, quando tem um racha. Ou seja, quem saiu é o errado, quem saiu rachou a igreja e etc. Então, nós temos um redator escrevendo a carta para os que ficaram, em detrimento os que saíram. Possivelmente, estes que saem interpretam Jesus de forma distinta. Por quê? Porque o verso 22, ele começa a dizer: quem é o mentiroso? Senão o que nega que Jesus não é o Cristo, este é o anticristo. Ou seja, estes que saem da comunidade, eles negam o título de Cristo, o título messiânico. Eles negam porque eles reinterpretam Jesus como uma figura divina também. E essa interpretação jamais seria aceita pelos cristãos que vieram da linha judaica, porque não existiria a possibilidade de Jesus ser alguém divino humano. Isso ia contra as ideias judaicas. O verso 23. Todo que nega o Filho, de maneira nenhuma tem o Pai. O que conhece o Filho tem o Pai. O que vós ouvistes desde o princípio, em vós permaneça o que desde o princípio ouviste. E vós no Filho e no Pai permanecereis. E esta é a promessa que ele nos prometeu, a vida eterna. Ou seja, nós temos um resgate da concepção do messianismo intertestamentário, onde o Messias vem prometer um reino dos céus para Néfesh, como nós já falamos. Então, nós temos o resgate dessa ideia no texto. Ou seja, um Messias, Jesus, o Messias que vem nos prometer a vida eterna. É uma ressignificação daquele judaísmo intertestamentário e neotestamentário, agora em um molde cristão. Só que os que saíram, chamados pelo Raymond Brown de separatistas, os que saíram, eles saem porque dizer que Jesus é somente o Cristo que aponta o caminho para o reino dos céus não era suficiente. Alguém que desenvolve milagres tem que ser semidivino. Vamos para mais alguns versículos e algumas das falas do Brown sobre estes textos. Estas coisas vos escrevi sobre os vossos enganadores, e a unção que vós recebestes dele permanecerei em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina sobre tudo, e é verdadeira, e não é falsa, e como vos ensinou, permanecei nela. E agora, criancinhas, permanecei nele, para que na manifestação tenhamos coragem e não nos envergonhemos dele na sua volta. Ou seja, quem saiu não pode te ensinar nada. Era uma maneira do redator ele dizer: aqueles que saíram no meio de nós, eles não conseguem, eles não têm a unção, porque vocês têm a unção. Ele querendo dizer, aqueles que saíram porque tinham uma ideologia diferente. Eles saíram porque eles eram o anticristo. Eles negavam o messiado de Jesus. Então, eles não têm nada o que ensinar para vocês. Daqui a pouco vai encerrar, está encerrando. Ah, sim. Avisa. Daqui 10 minutinhos vai cair e nós continuaremos.
Voltaremos 5 minutos. 5 minutos? Se cair, aí volta 5 minutos. Sim. Assim que cair a conexão, vocês retornem pelo link. Brown afirma que os... A imagem do slide está ruim. Vamos lá, continuando. Brown afirma que os versos 18 e 19 se referem ao grupo que se separou da comunidade. O mesmo salienta que o autor da epístola chama este grupo de adversários, separatistas ou cismáticos. A afirmação do versículo 19, de nós saíram, mas não eram de nós, se refere à tentativa do autor de intitular o grupo que saiu de anticristos, os quais estavam na comunidade, mas não eram da comunidade. Então, eu retrato a fala de Brown, o qual ele tenta trabalhar a perspectiva dos separatistas para os que saíram, sendo o grupo que saiu um grupo de pensamento helenístico que começou a interpretar Jesus como alguém com as características dos heróis semidivinos helênicos. Continuando. O anticristo, bem, aqui é uma interpretação a respeito do anticristo apocalíptico. O anticristo é uma figura apocalíptica de grande importância na escatologia judaica e cristã. Segundo Philip, o anticristo é um personagem mítico, adversário de Deus desde os princípios do mundo, que foi vencido e amarrado, e é apresentado como aquele que deve aparecer no tempo final para lutar com Deus e aos que lhe pertencem. É uma figura mais tradicionalista da questão do anticristo, que não bate muito com as ideias do Brown. O Brown, ele historiciza o anticristo, ou seja, o anticristo é aquele que nega que Jesus é só o Cristo, que nega que Jesus é só o Messias. Então, aqui o autor historiciza o anticristo, dizendo que muitos são os anticristos. Ou seja, os separatistas são o anticristo. Portanto, para o autor, permanecer na comunidade é ser um verdadeiro cristão. Mas os separatistas entraram em conflito com os outros membros da comunidade, por acharem que tinham a verdadeira mensagem sobre Jesus. Os versos 20 e 21 se referem a um elogio para aqueles que continuaram na comunidade, pois o grupo que saiu alegava ser os ungidos. Em grego, aqui nós temos uma palavra especial. Os crismados, aqui nós temos a palavra grega crisma, palavra vista somente 2 vezes no Novo Testamento, ou seja, o autor, o redator, ele diz, aqueles que saíram, eles se julgam ser os crismados, eles se julgam ter a revelação, um conceito que foi trabalhado no século II, posteriormente pelo gnosticismo. Mas como estamos falando de cristianismo de origem, estamos pensando no século I. Então nós temos os crismados. O redator ele queria dizer, os que saíram no meio de vós, se achavam crismados, se achavam ungidos, se achavam os retentores da revelação. No entanto, vocês são os crismados, vocês são os ungidos. O autor está no meio de um conflito que ocorreu em um cisma e ele retrabalha alguns pontos, possivelmente da ideia dos que saíram. O Brown sugere que a ideia do crismado possivelmente se referia aos que saíram daquela comunidade. Ou seja, aqueles que recebiam a revelação direto de Jesus, numa espécie de transe, numa espécie de êxtase. E aí o autor ele pega essa palavra crisma e redireciona para os que ficaram. Muito interessante.
O autor enfoca que os ungidos são o grupo que permaneceu na comunidade. Portanto, o mesmo notifica que os que ficaram na comunidade, a partir da cristologia dos que saíram da comunidade. Brown ainda salienta que os versos 22 e 23 são fragmentos das pregações dos separatistas, tendo em vista que eles afirmam que Jesus era Deus, não se contentando somente com a ideia de Jesus ser o Cristo, ou de Jesus ser somente o Messias, ou seja, o Messias. Eles também chamavam a atenção para o fato de que Jesus não era ungido, pois eles eram os ungidos, escolhidos para revelar os mistérios de Deus. Ou seja, a ideia do transe, a ideia do êxtase, a ideia do arrebatamento, onde é possível você ter, neste arrebatamento, uma experiência de gnose, uma experiência de conhecimento, uma revelação que você vem e transmite após essa experiência, após essa gnose. Então, Brown sugere que essa ideia era dos separatistas, porque eles eram os crismados, eles eram os ungidos, eles eram aqueles que recebiam uma revelação direta de Deus e poderia transmitir este conhecimento, poderia transmitir esta gnose. E assim nós teríamos, então, o redator da carta ressignificando essa teologia dos que saíram, dos crismados, para os que ficaram. Eles é quem podem receber a revelação direto do alto, porque eles confessam que Jesus veio em carne, eles confessam que Jesus é o Cristo. Eles não são como aqueles que negam o messiato de Jesus. Continuando. A comunidade estava sob a influência da teologia da divinização de Cristo, mas o autor da carta os admoesta a guardar os mandamentos. João capítulo 1 João 2:3, ou seja, a permanecer naquilo que eles tinham aprendido, referente ao messianato e à filiação de Jesus. O verso 24 continua o diálogo entre o autor da epístola e os integrantes da comunidade, mantendo a posição de que Jesus era filho de Deus, numa perspectiva filial, não de divino, mas de um título messiânico que fazia parte também dos títulos messiânicos veterotestamentários. O Messias é filho de Deus, escolhido por Deus, mas ele não é filho herdando os atributos divinos do Pai. Então, essa ideia de Jesus, que herda os atributos divinos do Pai, dentro dessa perspectiva, ela é uma ideia dos separatistas. Ela é uma ideia daqueles que saíram da comunidade e levaram consigo uma concepção de que Jesus ele tem características divinas. Isso contribuiu posteriormente para que o concílio niceno-constantipoloniano viesse estabelecer que Jesus era consubstancial com o Pai. Ou seja, ele possui as mesmas características, a mesma substância divina do Pai, o Filho também tem. Então, essas ideias do concílio de Nicéia teriam origem nos separatistas. Ou seja, aqueles que saíram trabalharam um conceito cristológico que foi adotado no cristianismo lá na frente. Aí vem a minha pergunta, será que todo mundo que sai é o errado? Vamos lá. O mesmo também alude que permanecer no Filho e no Pai é permanecer na mensagem que a comunidade ouviu desde o princípio. Os versos 25 e 26 estamos caminhando para a conclusão. Sei que vocês estão cansados porque
o seminário de hoje ele tem poucas figuras, porque é muito conteúdo no que se refere às tradições messiânicas, é muita coisa. Então, pelo fato de eu mandar o texto para vocês em PDF, vocês terão acesso a tudo isso, inclusive os autores que eu estou citando lá na bibliografia para construir. Então, eu não estou construindo a partir da minha tese, mas trabalhando em cima do Raymond Brown e de outros biblistas que sugerem as tradições messiânicas. O mesmo também alude que permanecer no Filho e no Pai é permanecer na mensagem que a comunidade ouviu desde o princípio. Então, qual é a comunidade, qual que é a mensagem que a comunidade ouviu desde o princípio? O Messias, que viria a ensinar o reino dos céus para a imortalidade da Nefesh, o Messias que viria de tradição belemita, pobre, o Messias que viria de tradição sionita, palaciano, guerreiro, violento. Agora, o Messias semidivino, os versos 25 e 26 retratam uma tentativa do autor de confrontar os vestígios dos ensinamentos dos separatistas, tendo em vista que eles afirmavam ter a vida eterna. E o autor quer dizer que quem usufrui desta promessa são os que permaneceram na comunidade. Ou seja, quem saiu não tem a vida eterna. E vocês que permaneceram têm a vida eterna. É bem um discurso pastoral quando existe um cisma no meio da comunidade de fé, que aqueles que saíram são colocados numa figura negativa em detrimento aos fiéis que permaneceram. Eles permanecem na promessa, eles permanecem na visão, e assim sucessivamente. Nos versos 27 e 28, o autor assegura que a comunidade não precisa que ninguém os ensine coisa alguma, pois o mesmo estava tentando retirar dentre a comunidade tudo o que eles ouviram e aprenderam dos separatistas. Nesse aspecto, o Brown ele vai por uma linha que o redator de 1 João ele quer desconstruir a teologia dos separatistas. No entanto, é impossível você desconstruir numa plenitude total uma teologia inserida dentro de um grupo. Então, alguns pontos dessa teologia ela tem que ser ressignificada, redirecionada a partir da ideia dos que ficaram, que foi o que eu falei anteriormente a respeito dos crismados, ou seja, os crismados que possuem a unção e que tudo sabem, não são os que saíram, são vocês que permaneceram. Então, possivelmente, nós temos, em alguns aspectos, um redator também utilizando da teologia dos separatistas para ressignificar essa teologia para os que ficaram, porque é impossível simplesmente anular interpretações cristológicas que proporcionaram um cisma. Então, realmente, aquelas interpretações cristológicas, elas balançaram a comunidade ao ponto de ter um racha. O mesmo tenta legitimar esta afirmação, aludindo que os integrantes da comunidade receberam de Jesus uma unção que era suficiente para lhes ensinar todas as coisas. Sendo assim, eles não precisavam dar ouvidos aos ensinamentos dos separatistas. Bem, aqui nós temos um pouco da bibliografia que nós trabalhamos, tanto de obras de biblistas do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E tudo isso aqui será disponibilizado para vocês.
Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa temática. Muito assunto para se trabalhar em 2 horas, mas nós tentamos fazer um resumo do apanhado das tradições para que pudéssemos compreender a ideia do Cristo semidivino no primeiro século somente, que é o cristianismo de origem. Então, concluindo, uma ideia de um Cristo semidivino advém dos separatistas, advém dos gregos que fazem parte da comunidade joanina e reinterpretam Jesus a partir dos mitos heróicos helenísticos, trabalhando Jesus, a figura de um Hércules, a figura de um Perseu, a figura de um Aquiles, e essa ideia terá muito mais abrangência no século II, com as interpretações patrísticas a respeito do Jesus divino humano, as produções literárias que, de alguma maneira, vão trazer isso, os textos apócrifos que vão trazer essa ideia, em detrimento dos textos apócrifos, dos evangelhos apócrifos que vão trazer uma ideia de um Jesus Messias humano, que serão negados pelo cristianismo católico e serão vistos como obras heréticas, à semelhança das produções que Ágio fez no século IV depois de Cristo. Então, a origem desse conceito cristológico do Jesus semidivino, segundo Brown, é dos separatistas, é da comunidade que saiu e reinterpretou o messiado de Jesus a partir dos mitos heróicos helenísticos. Ok? Bem, vamos para as perguntas agora. Não sei se vocês têm perguntas também. Maram nos escritos do Novo Testamento? Não, com relação aos escritores do Novo Testamento, dos sinóticos, né? Como se identifica ou não? Entendi. Vamos lá, deixa eu pôr aqui. Entendi. Você me ouve bem? Eu acho que o áudio dos demais está aberto. É interessante vocês fecharem e aí daqui a pouco a gente ouve os demais. Pode ser? Bem, vamos lá então para a pergunta da Valéria. Por exemplo, Valéria, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é inserido possivelmente após a teologia das epístolas joaninas. O conceito do Evangelho joanino, ele é um conceito que parece ser mais dos separatistas do que propriamente dos que ficaram. Porque os que ficaram, eles são muito tradicionais na sua interpretação messiânica. Os que ficaram, eles trazem um conceito do judaísmo onde traz aquelas tradições messiânicas, mas de maneira nenhuma você teria uma ideia messiânica de um Deus encarnado, que é uma proposta utilizada pelo redator do Evangelho joanino, o Logos. Em arquê, em Logos, em princípio era o Logos que estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, dentro dessa proposta do Evangelho joanino, já gira melhor em torno da ideia dos separatistas do que daqueles que traziam uma ideia cristológica mais tradicionalista. Agora, a respeito dos sinóticos, pelo menos o Evangelho de Mateus, ele não deixa muito claro isso. O Evangelho de Mateus, ele traz muito forte o conceito desse judaísmo neotestamentário por trás da figura de Jesus e dos seus seguidores.
Então, principalmente no Evangelho de Mateus, você não tem uma abertura para o Cristo divino humano, mas você tem uma apresentação dos dogmas judaicos neotestamentários. Tá? Então, acho que há uma grande possibilidade do Evangelho de João ter influência na produção dos separatistas ou do pensamento dos separatistas em detrimento ao Evangelho, principalmente de Mateus. O Evangelho de Lucas já seria um pouco mais complexo, mas eu vou ficar aqui entre João e Mateus, ok? Tem uma outra pessoa levantando a mão aqui, deixa eu olhar. Quem é? É o Érico. O Érico pode fazer sua pergunta, Érico. Opa, então, mestre, a pergunta era a seguinte. Somente eram os gregos, né, na realidade, que vinham se convertendo ao cristianismo, ao crendo que Jesus era o Messias, que interpretavam Jesus como sendo, então, esse Messias aí semidivino, como se percebeu e tudo isso, ou os judeus que já tinham influência cristã, eles também interpretavam. Era somente os gregos ou eram os judeus helenistas que também chegam a essa concepção de que Jesus ele era um semideus, uma coisa assim? Muito interessante, Érico. Os judeus helenistas, eles trazem um pouco da influência helenística pela convivência cotidiana, mas aqueles que guardavam as tradições judaicas, principalmente a prática religiosa nos cultos sabáticos sinagogais, eles teriam uma certa dificuldade de ressignificar uma ideia de um Messias divino humano, porque os contos heróicos gregos, para um judeu, mesmo um judeu helenista, que ele tem um pouco da língua grega e da cultura grega, mas se ele é religioso, judeu, que vai para a sinagoga no sábado, ele tem uma interpretação negativa a tudo isso. Ou seja, aquela religião, aquele pensamento religioso, ele é um pensamento religioso profano. Isso é uma interpretação social religiosa. Os elementos da fé do outro são heréticos. Ou seja, por mais que ele é um judeu helenista, ele jamais atribuiria esses elementos da religiosidade grega na figura de Jesus, por ele também trazer fortemente os seus conceitos judaicos. Ele na cabeça dele, ele estaria trazendo conceitos pagãos para dentro do judaísmo. Então, seria muito mais fácil entender um helênico que teve uma vivência de prática religiosa dentro do helenismo e teve todo o acesso ao ambiente mítico semidivino, reinterpretando Jesus a partir dos fenômenos de milagres em uma concepção divina humana, semelhante aos semidivinos gregos, do que a gente olhar para um judeu que tem uma influência grega e, de certa maneira, trazer a religião grega, que para ele seria profana, dentro dos moldes desse cristianismo que tinha influências judaicas também. Eu acredito que seria mais helenística mesmo, a influência da reinterpretação cristológica helenística para a construção do Jesus semidivino. Ok, mais alguém? Parece que a Valéria levantou a mão de novo. Não, mas tem o Mauro aí, que o Mauro já levantou a mão aí, o Mauro está querendo falar. Então vamos lá, vamos ouvir o Mauro. Vamos ouvir o Mauro. Mauro, vai lá animado. Shalom. Shalom, meu animado. Querido. Shalom, queridos ouvintes aí, uma ótima noite. Eu não compreendi muito bem a respeito do messianismo escatológico. Você pode dar mais uma reforçada aí, Moré?
Posso sim. Messianismo escatológico. O messianismo escatológico, Mauro, ele é apresentado de forma bem superficial nos canônicos de Daniel. No entanto, entende-se que Daniel ele resgata um pouco das tradições ali do começo do período interbíblico, aquelas tradições enoquitas e as tradições dos testamentos dos 12 patriarcas. Então, Daniel já fala do ancião de dias, ele começa a trazer uma linguagem escatológica que, na verdade, ela é esclarecida no período intertestamentário, porque o Messias escatológico do período intertestamentário, ele é analisado a partir de uma soteriologia que não existia no período do Antigo Testamento, uma soteriologia de salvar a nefesh, salvar a alma. Então, esse Messias, ele não virá mais da casa davídica para abater os Ptolomeus ou abater os Seleucidas, que eram os dominadores ali daquele período. Não, ele viria para ensinar o caminho do reino dos céus. Então, a ideia do Messias escatológico é uma ideia de um Messias que vem ensinar o caminho para o reino dos céus, para a imortalidade da nefesh, que não é um tema do período veterotestamentário. Ninguém quer saber de alma ser imortal no Antigo Testamento. Isso é interbíblico. Então, é um Messias que vem prometer um lugar de habitação para a alma. Então, esse seria o messianismo escatológico do período intertestamentário que Jesus reproduz de uma forma muito abrangente no período neotestamentário, em uma linguagem totalmente judaica, né? É importante dizer que Jesus não era crente, Jesus não era cristão, ele reproduz dentro de um aspecto religioso judaico. Tudo bem? Mais alguém? Então, mestre, deixa o mestre Ronaldo Medeiros, ele escreveu uma pergunta, eu vou ler para o senhor. Obrigado, pode ler. Ele pergunta, o mestre Ronaldo está perguntando se existe alguma diferença entre o projeto messiânico do Reino do Norte e Judá, Jerusalém. Cortou. Projeto messiânico. Alô, Érico. Érico. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Érico, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Deixa eu pegar um gancho. Érico, deixa eu pegar um gancho na sua pergunta que você fez lá atrás. Deixa para não ficar muito distante e não perder o time, deixa eu fazer uma pergunta para ele dentro do que você falou, pode ser? Pode, faz aí. A minha pergunta é o seguinte, dentro do que nós vemos nas escrituras, professor, muitos judeus ali, na grande maioria ali, seguiam a Jesus. Já que esse conceito não era esse conceito de um ser divino, não era concebido pelos judeus de cunho mais religioso, e lógico que é difícil até de falar de não religioso, porque a grande maioria a religião era algo predominante. Então, aqueles judeus que seguiam Jesus, seguiam por qual visão? Qual era a perspectiva que eles seguiam Jesus? Já que Jesus, segundo o que, não sei se é uma questão de interpretação, ou uma questão de que Jesus se apresentava como ser divino, quais seriam as prerrogativas daqueles judeus que conheciam as profecias, que conheciam como era a perspectiva do Messias, um Messias que iria reinar, que iria estabelecer a paz, né, restaurar o reino Israel, né, trazendo as 12 tribos. Então, quando os judeus viram aquele Messias ali, Jesus, quais foram as prerrogativas que os fizeram seguir a Jesus? Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos requisitos das tradições messiânicas do período do Antigo Testamento. Entre aqueles de Jerusalém, eles tiveram dificuldade de interpretar Jesus como Cristo. Por isso ele teve menos, vamos dizer, ele teve menos seguidores jerusalemitas
do que entre os da periferia da Galileia. O messianismo dos galileus era um messianismo que se inclinava muito mais àquela interpretação belemita de um Messias pobre, interiorano, e é possível que eles dão uma ressignificação para isso do Messias escatológico que veio trabalhar uma ideia de reino dos céus, para uma morada da Nefesh. Em Jerusalém, possivelmente a tradição era a tradição sionista, era a tradição do Messias palaciano, do Messias que teria que subjugar o império dominante, que fez Israel ser vassalo. E olhar para Jesus sem poder bélico, ele não teria condições de fazer aquilo, então o messiato de Jesus é negado entre os jerusalemitas. Então, o que faz algumas pessoas seguirem Jesus é que interpretam ele na figura de um Messias pobre e interiorano e de um Messias que vem apontar o caminho para o reino dos céus, para a eternidade da Nefesh, que é um tema intertestamentário e neotestamentário. No entanto, aqueles que eram adeptos de uma tradição messiânica mais sionista, eles não tinham para que servir um Jesus que não tinha poder bélico. Então, no Novo Testamento, você tem messianismos, você tem tradições messiânicas pelos diversos grupos judeus que existiam. Esses grupos judeus, eles divergiam tanto nas concepções messiânicas como nas questões de eternidade da alma que estavam ligados ao messianismo. O tema da eternidade da alma no judaísmo neotestamentário, ele se linkou com o messianismo, porque você tinha um Messias que ensinava o reino dos céus e você tinha tradições que queriam um Messias que subjugasse o império dominante e deixasse Israel como uma nação que não fosse mais vassala do império dominador, que seria o Império Romano. Então, seria essas problemáticas. Tudo bem, Ronaldo? Mas o tema é muito abrangente, né? Eu acho que é coisa que... Eu abri alguns links a respeito dessas tradições, que é possível vocês pegarem esses links e aprofundarem dentro da teologia do Antigo Testamento, apresentada por von Rad, apresentada por Klaus Westermann. É possível vocês abrirem novos links nesta temática das tradições messiânicas do Antigo Testamento e as novas tradições que ocorreram no Novo Testamento. Ok? Mais alguém? Roberto. Agora é o Anderson Lima. Roberto. Estou te ouvindo, Não, só Anderson. quero perguntar... Paz, tudo bem? Quero saber como que faz para... Qual é a editora que compra esse livro aí, do Reinhard Blau? Reinhard Blau. Sei lá. Raymond Brown. É a Qual Paulus, editora? Anderson. É a Paulus. Beleza. Tá bom, obrigado. Você vai ter a Paulus e você vai ter outras obras deste mesmo autor pela Paulinas. Tá. São as famosas editoras católicas que trabalham de uma maneira mais teológica e menos devocional. Beleza. Ok, mais alguém? Só queria deixar um forte abraço aí, não tem nenhuma pergunta não, valeu. Professor, eu tenho uma pergunta. É o Tony, né? Obrigado, Tony, tamo junto. Pode perguntar, quem que é? A Valéria? O mestre Ronaldo está tentando aí fazer uma pergunta aí faz um tempinho já. Então, vamos para o Ronaldo. Se cair, eu abro novamente a chamada de videoconferência, ok? Aí vocês entram novamente. A gente não está lhe ouvindo não, mestre Ronaldo Medeiros. Está sem som. Acredito que Fala Tony para não ele vai fazer abrir o nenhuma áudio, pergunta. Eric. Logo você, Tony, não vai fazer uma pergunta?
E aí, meus queridos? Estou aguardando. Eu estou aguardando. Alguém vai fazer pergunta? Deixa Ronaldo. a Valéria fazer a pergunta, então, aí depois o Ronaldo vê se consegue consertar o áudio dele. Vamos fazer assim, eu vou até as 10h15, 15 minutos aí passado o horário, e depois a gente, vocês podem, quem não perguntou, pode perguntar pelo WhatsApp, e aí depois a gente retrabalha a pergunta feita em áudio, a gente responde em áudio para ficar mais fácil.